Olá, o programa Mais Esportes de hoje está internacional. A atleta de hoje já jogou no voleibol da Argentina, da Áustria, Azerbaijão, já passou também pela Espanha, França, Suíça, Romênia, Polônia e agora está no voleibol do Brasil. Yael Castiglione, Argentina. Muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. Você viu que eu coloquei por ordem alfabética, que é para não esquecer, né? Exatamente, é uma tática que a gente utiliza, que é para eu poder lembrar de todos os países que você já atuou. Isso para você é algo positivo, já ter jogado em tantos países, ou gostaria de ter construído a história em um ou poucos países? Eu acho que todo positivo, enquanto a gente vai tirando, né, os melhores momentos, os aprendizados e vai levando de um lugar para o outro. E nós vamos falar bastante dessa experiência que você tem, aos 34 anos, já rodou o mundo através do voleibol. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos sentar então para a gente ficar mais à vontade, que tem muitos assuntos que eu quero tratar com você. Primeiro, sobre a sua infância, como é que foi? Foi na Argentina, já respirava esporte ou foi algo que aconteceu na sua vida, de repente apareceu o voleibol? Foi na Argentina, a minha família toda sempre jogou voleibol, meus pais também, meu pai até meus 3 anos de idade ele continuou jogando e a minha mãe representou a seleção de Buenos Aires na época, né? Então, não teve muita opção na minha vida, o voleibol já estava no sangue. Já teve a influência, então, do pai e da mãe, então Exatamente. Não tinha muito como fugir. Onde você começou a jogar voleibol? Era em clube na Argentina? Era num clube colegial, era um colégio que pelas tardes fazia um time, né, oficial que jogava a liga lá de Buenos Aires. Eu comecei com 9 anos. Como treinadora, eu tinha a levantadora da seleção argentina. Tá. Sempre foi levantadora, então, desde o começo ou não? Passou por várias posições? Joguei de tudo até os 16 anos que fui convocada na seleção. E o treinador veio para mim e falou: você joga de quê? Não, eu sou ponteira, não sei o quê. Beleza, você vai virar levantadora. Eu falei: como? Perfeito. E aí começou tudo. Que bacana. E nessa fase, com 16 anos, você ainda estava na Argentina? Sim, ainda eu estava lá, eu saí com 19. Tá. Como que surgiu esse convite para sair da Argentina? Você era muito ligada à sua família, ficou com medo de ter que abandonar? Como é que foi essa primeira saída do país? A primeira proposta que eu tive, eu ainda estava no colégio, né? E meus pais falaram para mim para acabar antes de ir embora, logicamente. Aí eu acabei. Esse ano a minha mãe morreu, meus pais são falecidos os dois, então eu esperei esse ano para tentar me recomponer, né, emocionalmente. E quando eu achei que estava mais ou menos pronta, eu saí para a Espanha, mas aí foi bem difícil, tipo, assumir toda a responsabilidade de sair com o que tinha acontecido fazia poucos meses, então a primeira experiência foi bem difícil. Eu imagino que tenha sido realmente. E aí eu preciso confessar uma coisa para você, eu tenho uma inveja da Argentina que você não tem noção. Porque, vamos parar para pensar, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Argentina tem cerca de 45 milhões. Em termos de território, o Brasil é muito maior que a Argentina. Mas se você pega nos esportes de rugby, de golfe, no futebol, no vôlei, no basquete, vocês produzem muitos esportistas. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que tanto o Brasil, né, como a Argentina são 2 países que têm muito potencial em vários esportes. Ainda eu acho que nos esportes de força e explosividade o Brasil é bem superior à Argentina. Talvez nós temos um nível tático e técnico melhor em alguns esportes, mas eu acho muito parelho. E lá o esporte é bem reconhecido, né? Eu acho ainda que o Brasil tem ainda mais peso no esporte que lá na Argentina. Mas eu acho que aí tá bem parelha a competição dos esportistas. E um outro motivo que eu acho que pode existir também é porque na Argentina, pelo que eu saiba, pelo que eu já estudei, tem muitas quadras esportivas nas praças, tem muita gente praticando esporte. Você acha que isso também é um dos motivos da Argentina respirar esporte?
Pode ser um dos motivos. Também acho que todas as quadras que tem lá nas ruas tem aqui no Brasil. Agora que eu estou morando aqui, dá para ver legal isso também. Eu moro numa cidade de praia, então eu posso ver que todo dia tem alguém fazendo esporte, com alguma bola, alguma rede no meio. Então eu acho que é bem contagioso, né? Tanto a Argentina como o Brasil são dois países muito fortes no esporte e eu acho bem legal. Tem muito sul-americano ao redor do mundo. Oi, Yael, infelizmente, Brasil e Argentina são dois países que vira e mexe vivem uma crise política. E isso, querendo ou não, acaba refletindo no esporte. Você sente essa crise no esporte? Lá na Argentina, com certeza. Depois dos Jogos Olímpicos no Rio, eu acho que o esporte abaixou bastante lá na Argentina. Tanto a ajuda do governo como dos entes que formam parte do país diminuíram muito o suporte econômico para os atletas e aí ficou cada vez mais difícil. Mas o positivo que eu acho no sangue sul-americano, argentino nesse caso, é que é bem raçudo, né? Sim. Então não vai parar de jogar porque não tem dinheiro, vai continuar. Vai dar um jeito para dar certo e continuar. Vai continuar. Mas sim, o problema político que está acontecendo lá na Argentina, sobretudo, está afetando bastante. É algo bem complicado e que a gente segue também interessado e que se resolva logo para poder crescer, porque a Argentina tem uma história no esporte, de modo geral, fantástico. No tênis também, né? Quantos tenistas a gente já não teve? O Coria, Gaudio, recentemente teve um monte no top 10. Você já atuou em diversas ligas, eu estava falando na minha abertura, boa parte na Europa, na Espanha, na França, na Romênia. São ligas que são parecidas às europeias ou completamente diferentes? Tem ligas que são parecidas, eu acho que a liga polonesa é uma liga muito forte, bem física, e aqui tem muito disso. Eu acho que o Brasil é muito mais qualificado tecnicamente ainda que a polonesa, né? Eu não tive a oportunidade de jogar na Itália, mas aí eu acho que o nível vai ficar mais parelho. E no Azerbaijão, na época, era muito forte porque eles tinham muito dinheiro. Então as contratações eram as melhores jogadoras do mundo, tipo a reserva era ainda muito boa e a que estava na quadra melhor ainda. Então virava uma liga muito forte. Mas são poucos os países na Europa que eu posso dizer que vão fazer força para algum time no Brasil. Tá, então comparando a liga brasileira com a liga europeia, a nossa está mais forte do que a maioria. Exatamente. Tirando a italiana, talvez. A italiana e a polonesa, que também é uma liga bem forte, e a turca. Tá. São 3 países. Quando você decidiu sair da Argentina, você me falou que estava com 19 anos. Foi por uma independência financeira? Foi para você poder se desenvolver profissionalmente? Ou você falou, não, é para me desenvolver pessoalmente que eu quero conhecer outras culturas? Por que você decidiu sair? Foi sempre do lado esportivo. Lá a Argentina não tinha uma liga muito forte quando eu tinha essa idade. Já teve, mas na época não tinha mais. E aí eu decidi, né, tentar começar a minha carreira no exterior para continuar crescendo. E você conseguiu atingir as suas expectativas na Europa? Com certeza. Eu acho que sem essas possibilidades na Europa, eu não teria chegado na seleção, ou teria chegado, mas não com o nível que eu cheguei. E eu cresci muito. Não tem como não crescer morando sozinha, tendo que se virar o tempo todo. Eu acho que a experiência de vida que vem junto com a decisão de crescer esportivamente é enorme. Só que em 2009, você me corrija se eu estiver errado, houve um retorno para casa, pois você foi defender o Boca Juniors. Como é que foi voltar para a Argentina? Foi muito legal, sempre bom voltar para casa, né? Foi triste o motivo pelo qual eu tive que voltar, que foi aí a segunda parte da minha história, que foi quando meu pai ficou doente, que eu tive que deixar meu contrato na Europa, na Suíça, nesse caso, para voltar para cuidar dele e da minha irmã. E aí a minha carreira ficou em stand-by.
E aí eu tive que começar de zero, para não falar de menos 10. E tive que começar a remar de novo. Então foi uma decisão sua, você teve um problema familiar, você falou, agora eu quero ficar próximo da minha família. Foi. Saiu do time e voltou para a Argentina. Foi. E o Boca Juniors abriu as portas para mim, me recebeu muito bem, me acolheu, me deu o dinheiro que eu estava precisando para conseguir viver, basicamente. E graças a eles que eu consegui voltar para a Europa depois de ter voltado para a Argentina. Ainda sobre esse período da Argentina em 2009, você jogou num clube de massa. Como é que é jogar no Boca Juniors? É parecido com o futebol? A torcida invade ou deixa meio de lado? Não, torcedor é torcedor mesmo. É o Boca Juniors que está em quadra, não interessa o esporte. E quando jogávamos contra o River, aí virava uma bagunça a quadra, impressionante. Os torcedores sempre acompanham muito todos os esportes e hoje em dia a torcida do voleibol feminino é impressionante. Elas conseguem lotar as quadras. Tem diferença para vocês quando o estádio está completamente lotado e quando tem poucas pessoas? Tem sim, porque você só percebe quando não tem torcida quanto importante é a torcida. A gente joga aqui em Valinhos, a torcida talvez não enche a quadra, mas vibra muito. Agora vai jogar fora de casa e aí ninguém está gritando junto, é tudo bem mais tranquilo. E eu vou te falar que tem peso sim. Quando eu joguei no Maranhão, a gente lotava a quadra de 3.000 pessoas. E todo mundo que ia jogar lá falava, elas têm um 7º jogador em quadra, que é a torcida. Eu acho muito importante. Você vê com bons olhos quando um clube de futebol resolve entrar no voleibol? Ou você acha que às vezes, na primeira crise é do vôlei que eles vão tirar dinheiro? Como é que você vê a influência do Boca Juniors? Aqui no Brasil a gente teve o Fluminense já com uma equipe. Como é que você vê times de futebol entrando no vôlei? Eu acho que se for para somar no esporte, eu acho positivo. Eu particularmente não gosto quando o torcedor de futebol que é muito fanático, às vezes até agressivo, vira do mesmo jeito num esporte como o voleibol, que não tem nada a ver. É uma cultura completamente diferente. É bem familiar, é bem mais tranquilo. Agora é a hora de um quadro no nosso programa, que é a pergunta polêmica. Pesquisando um pouco sobre a sua vida, antes de fazer essa entrevista, eu achei este título de uma reportagem. Estava escrito assim, com status de musa, a Argentina quer continuar no Brasil. Te incomoda o jornalista ele te enxergar como uma musa pela sua beleza e não pelo que você faz em quadra? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta da Yael, será que ela se incomoda? Status de musa, será que a beleza é algo que chama a atenção de jornalistas, de torcedores? Como é que ela recebe isso? Essa questão e muito mais, já disputou Jogos Olímpicos com a Argentina, tem muitos títulos na carreira, já atuou em muitos clubes, o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando Yael Castiglione, argentina, 34 anos, já rodou o mundo. A Argentina hoje está no Brasil, mas já passou pela Espanha, pela Romênia, pela Polônia. Mas eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta, a pergunta polêmica, né? Status de musa, a Argentina quer ficar no Brasil. Quando você vê um título desse, ou quando você escuta alguma coisa da arquibancada, como é que você recebe? Você fica feliz, com um carinho, fala, olha que legal? Ou você se incomoda, fala, isso aí já está próximo de um assédio? Não, na verdade, eu sempre fui muito bem recebida aqui no Brasil. Sempre. Desde que eu joguei o primeiro torneio com a seleção, os jornalistas, a torcida, sempre me acolheu muito bem. E quando eu joguei no Maranhão pela primeira vez aqui no Brasil, então foi fantástico. Então, eu acho que o título vem do lado mais carinhoso, né? Eu não levo por outro lado, talvez. Eu acho que cada jornalista faz o trabalho levando para o melhor lado dele, né?
Você já sofreu assédio de árbitro, de jogador, de torcedor, de alguém? Você já sofreu alguma coisa atuando ou no Brasil ou em outro país? Não, na verdade não, nunca. Sempre, eu sou bem, tipo, eu sou aguerrida, né? Às vezes até brigo um pouquinho, mas eu sou bem tranquila em geral. Então, sobre esse assunto, a gente tem mais um quadro aqui no nosso programa. Agora não sou eu quem vai fazer a pergunta para você. Quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Yael, para você, como mulher e argentina, qual foi o seu maior desafio aqui no Brasil? E aí, mulher e argentina no Brasil. Você falou que foi bem recebida. Nunca sofreu nada, tipo de brincadeira? A Argentina está aqui no país. Como é que foi a sua primeira experiência? Foi no Maranhão? Foi. Não, eu tinha um grupo de amigos lá no Maranhão que até me chamava de paraguaia. Na verdade, até hoje a gente dá risada disso. E eu adoro ser argentina no Brasil. Eu casei com um brasileiro, meus filhos são brasileiros. Então, sou, acho que 50 e 50. Eu gosto muito do país, da cultura de vocês. Então, como eu me acho muito bem na sua cultura, como eu falei, eu acho que isso dá para sentir no povo e por isso que eu sou bem recebida. Como é que você vê essa disputa entre Brasil e Argentina, essa rivalidade? Você já teve o prazer de disputar. É algo diferente ou é algo que fica mais pelo futebol? O que você percebeu aqui é que não existe tanto essa rivalidade. Não existe. É só dentro da quadra de futebol. Não existe para nada. Para nada. Até eu tenho uma experiência numa rua em Barcelona, na Réveillon, eu acho que era. Brasileiros, argentinos, Brasil, Argentina, Maradona, Pelé, uma festa virava na rua. Por isso que eu te falo só no futebol mesmo. Depois do resto, eu acho que brasileiro adora argentino e argentino adora brasileiro. É muito legal você falando isso, porque todo mundo fica, né, com aquilo, nossa, a Argentina no Brasil, será que ela teve que se adaptar? Será que ela demorou? A língua, o castelhano, ele é parecido com o português. Você teve que fazer algum curso para poder se adaptar ou utilizava algum método para entender treinador, para poder dar entrevista ou o que você fez? Não, me virei sozinha. Com internet, ouvindo música e lendo as lendas, né? Prestando muita atenção quando falavam as meninas, o treinador, algum filme. Assim eu aprendi a falar português. Obviamente, errando de 5 palavras, 6, mas eu sou muito cara de pau. Então, no início era isso, até que começaram a me corrigir, me ensinar, mas eu aprendi sozinha. Yael, você teve uma mudança muito grande, né? Porque você saiu do Maranhão, do norte do país, foi para Santa Catarina, no sul. Como é que surgiu esse convite para você mudar de time e o clima, a região, comida, como é que é essa adaptação para você? A proposta surgiu porque o treinador do Praia Clube, que era na época, foi para treinar o time do Rio do Sul e ele tinha gostado de mim como jogadora lá no Maranhão e ele fez a proposta para ir jogar junto e aceitei o convite e aí foi que eu cheguei até lá. E em relação à comida, eu sou muito curiosa, eu gosto de experimentar coisas novas, eu não tenho problema nenhum com comida, se eu tenho que comer todo dia a mesma coisa, eu como todo dia a mesma coisa. Então eu acho que sou bem aberta para isso e foi bem fácil, além de que a comida é muito gostosa. Santa Catarina é mais próxima da Argentina, questão de clima, foi mais fácil para adaptar? Foi, eles tomam chimarrão. Que eu sinto muita saudade quando eu estou aqui, porque aqui quase ninguém bebe chimarrão, sou bem no sul mesmo. Então eu acho que sim, foi fácil a minha adaptação lá. O que você mais gostou quando veio para o Brasil e o que achou mais estranho? Uma ótima pergunta. O que mais gostei do Brasil, das pessoas, é a alegria que vocês têm. Eu acho que mesmo com um dia ruim, os brasileiros têm essa habilidade de virar uma Brinca festa. com a desgraça, né? Uma festa. Sempre tem um sorriso no rosto. E também fui morar numa cidade de praia, né?
lá no Maranhão, então a gente sempre tinha alguém que tocava guitarra, né, que fazia, não sei, que cantava alguma coisa pra gente, outra coisa. E eu gosto muito do Brasil, que é o pão de queijo, né? Eu gosto muito. Isso realmente é muito bom, viu? Então eu adoro muito a comida daqui, eu acho muito gostosa. E pro outro lado ruim ou pro lado estranho, alguma coisa que você estranhou no país? Vou ter que pensar bastante para responder essa pergunta. Então você vai pensando, eu vou fazendo outras perguntas. Quando surgir uma resposta, você fala. Em 2014, você foi eleita a melhor levantadora da Superliga e na época a gente tinha a Fofão, tinha a Dani Lins. Como é que foi para você isso, receber esse prêmio? Foi de arrepiar, né? Eu acho que eu ia para o jogo sem pensar no que podia acontecer em relação ao meu desenvolvimento na quadra. Mas também o fato de ter jogado num time onde todo mundo era do mesmo nível fez que eu possa fazer algo melhor. Porque jogar num time de muitas estrelas, quando você não é ainda muito estrela, é difícil, é muita pressão que você tem, então talvez não consiga se desenvolver do jeito que você gostaria. E eu me lembro que esse time, todas tínhamos quase a mesma idade, tirando algumas mais novinhas, então estava todo mundo com o mesmo objetivo, né? E com a mesma qualidade de jogo. Isso me ajudou bastante. Você falou algo que me chamou a atenção e já veio uma pergunta, né? No futebol, que é o principal esporte do país, está enraizado na nossa cultura, fala-se muito em panela, em jogador, derrubar treinador. No voleibol existe isso também, a união das jogadoras, tô indo num grupo que é meio difícil de lidar, tem muito atleta experiente. Como é que vocês lidam? Você que já teve muita experiência até fora do país, como é que é essa história de grupo? É sempre um grupo unido ou não? Tem jogadora que é brigada, dentro de quadra dá certo? Não existe grupo unido, 100%. Não existe. Eu acho que se existe dentro da quadra, tem aí que dá para ver quais jogadoras são profissionais e qual não, independentemente do relacionamento fora da quadra. Tem grupos que são muito unidos aqui dentro desse quadrado. Mas fora das quadras não existe grupo que seja unido totalmente. E em relação à pergunta de tirar treinador, eu ouvi muitas poucas vezes, na verdade, que as jogadoras façam isso, jogadores também, né? Eu acho que no voleibol não existe. Ou existe, se existe pouco. São coisas pontuais, então. São momentos bem específicos. Só fazer um adendo agora. Eu tô suando muito. É normal esse calor que eu tô sentindo aqui na quadra? Não, só porque vocês vieram aqui hoje. Hoje, porque, meu Deus do céu, eu tô suando muito. Muito o treinamento aqui, eu imagino que vocês sofrem bastante. Sim, tem meninas que pingam na quadra, literalmente. E depois sobem no meu carro. Acredita? Eu já dei esporro em algumas delas. Coloco uma toalha muito molhada, sacam as meninas. Eu não sou de suar muito. Tá. Mas tem meninas que, nossa, passam apertado aqui com esse calor. Você sabe que eu tô me sentindo melhor agora, então, porque a cada pergunta que eu faço é uma passada de mão, assim, ó, para não mostrar muito normal. do vídeo, né? Voltando então aqui ao nosso programa, a título de curiosidade, quando eu estava pesquisando sobre a sua vida, sobre a seleção argentina, eu vi que vocês são conhecidos como as Panteras. Você sabe a origem desse nome? Por que vocês chamam as Panteras? Eu sei, teve uma época no 2001, acho que foi, que pediram para os torcedores fazerem uma votação com 3 nomes possíveis para a seleção argentina. E o público foi que decidiu as Panteras. Só que aí também virou um peso para nós, porque tinha que ser pantera e não ser um gatinho, né, dentro da quadra. Era uma responsabilidade grande, tipo, ter que fazer valer esse nome. Interessante. Eu quero entrar um pouquinho na sua vida pessoal agora, se você me permite. Claro. Porque eu achei muito curioso. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, então é um principal evento, e você me decide casar na Vila Olímpica, no meio dos Jogos Olímpicos. Como é que a comissão técnica viu isso, que geralmente é foco só no torneio, e da onde surgiu essa ideia? Na verdade, foi tudo
sem planejamento. Nós tínhamos casado em Buenos Aires, oficialmente, né? E nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, eu conheci um Buda dentro da Vila Olímpica. Todas as vilas olímpicas têm uma igreja, um centro de meditação, de todas as religiões. E como eu acredito bastante na religião budista, eu vi o centro de meditação, eu entrei e eu conheci o Buda. Eu virei meio que amiga, eu ia todos os dias para meditar, para me focar para os jogos e demais coisas. E ele, curiosamente, coincidência ou não, foi para os Jogos Olímpicos também e estava dentro da Vila Olímpica. Tá. Aí quando eu cheguei lá, que eu me reencontrei com ele, e aí, tudo bem, parabéns pela classificação olímpica, que era o nosso foco naquela época de Toronto. Eu falei, cara, você sabe que eu casei, não sei o que, eu gostaria tanto de receber a sua bendição. Eu falei, é mesmo? É. Então eu falei, o Marcos tem a possibilidade de vir conhecer a Vila Olímpica um dia, no período da manhã que a gente tinha livre. Tá. E eu gostaria muito que você conhecesse ele. Pode trazer ele, falou para mim. Beleza, o Marcos chegou doente, voando de febre. Nossa. Ele estava muito doente, eu não conseguia nem abrir os olhos. Fazia um calor no Rio, terrível. Chegamos lá no centro budista e ele preparou para nós uma cerimônia de casamento budista, surpresa. Que legal. Foi uma cerimônia que durou meia hora, era só ele e a gente, não tinha mais ninguém. A gente fez o que eles fazem normalmente, a parte protocolar, né, da cerimônia. E ele casou a gente com as bendições deles. Mas não foi nada planejado, não foi nada que durou muito, não. Foi mais um presente dele para nós, que ter planejado um casamento durante os Jogos Olímpicos. Nossa, que legal. E como foi para você, nesse momento, receber mais uma bênção, casar mais uma vez, né? A gente pode dizer assim. Sim, não foi... vibrou uma energia muito forte, muito forte. Eu acho que todas as religiões têm alguma coisa especial e poderosa. E como eu gosto muito dele e dessa religião mesmo, até o Marcos, que é católico, né, ficou super chocado com tudo que surgiu lá dentro. Já que a gente está falando então dos Jogos Olímpicos, vocês tiveram o privilégio de enfrentar a seleção brasileira no Maracanãzinho, mais de 8.000 pessoas, arrepiado eu imagino, para o atleta ver aquele ginásio completamente lotado em os Jogos Olímpicos. Como foi para vocês? Pode ser o momento antes de enfrentar a seleção brasileira, o jogo em si, dava para reparar no público, dá para ficar meio perdido de estar nos Jogos Olímpicos, Maracanãzinho, Brasil. Como é que foi essa sensação? Eu acho que toda essa experiência foi uma loucura e jogar contra o Brasil, no Brasil, foi ainda mais louco, né? Claro que você começa a reparar, se está aí olhando seu marido, seus amigos, né? Porque para nós, argentinas, era a primeira Olimpíada na história do país. Então era muito orgulho. Independentemente do resultado, porque nós, em comparação dos outros times, somos um time menor em relação à força e à qualidade. E jogar no Brasil contra elas foi impressionante, né? Eu queria ganhar de qualquer jeito, mas não deu, infelizmente. Mas foi bem bacana porque vou voltar a repetir, porque jogar no Brasil, mesmo sendo argentino, é bem legal. O posterior, tudo que acontece depois do jogo, é lindo demais. Os torcedores pedem foto para você, parabenizam você, então não dá para perceber que você vem de fora. Que legal. A Argentina ela teve apenas uma vitória, que foi contra Camarões. O saldo geral foi decepcionante? Vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo, na volta tem essa resposta. A Argentina veio nos Jogos Olímpicos no Brasil, queria aprontar de qualquer jeito, não conseguiu contra o Brasil, fez uma vitória 3-2 contra Camarões. Essa resposta da Yael e muito mais, tem o quadro Que Ninguém Sabe, ela reservou uma história aqui pra gente, e muito mais sobre essa carreira totalmente vitoriosa. E a gente vai falar sobre maternidade também, não saia daí.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Eu queria mais tempo, Via. Eu vou pleitear lá para o teu quarto bloco, porque a resenha está muito boa, tem muitos assuntos ainda, está rendendo bastante. Terminei o primeiro bloco, ou o segundo bloco, com uma pergunta. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, queria aprontar contra o Brasil, não conseguiu, foi 3-0. Teve uma vitória só contra Camarões, 3-2. Qual que foi o saldo que vocês tiveram dos Jogos Olímpicos aqui no Rio? Olha, sinceramente eu saí muito brava, porque a gente jogou nosso último jogo da fase de grupos contra o Japão, que também só tinha ganho de Camarões. Então era a nossa final para passar para os quartos de finais. Se vencesse, avançava de fase. E eu saí sentindo que não deu tudo para ganhar esse jogo. Porque quando a gente dá tudo e a gente perde, beleza, faz parte. Okay. Eu vou sair feliz da vida porque a gente evoluiu, cresceu e não deu. Mas eu saí muito brava porque eu senti que a gente podia fazer mais história ainda. Ô Yael, me intriga bastante, vocês mulheres que são atletas, o planejamento que vocês precisam fazer quando decidem ter um filho, a questão da maternidade. Você contou do casamento que teve com o Marcos Eloé, que é ex-jogador de vôlei. Quando que na sua vida você decidiu que gostaria de ter filho? E como é que foi para você? Porque acho que a fase mais importante da criança, a fase da amamentação, o começo, e ter que retornar às quadras. Eu senti que eu queria ser mãe quando eu conheci o Marcos. Me apaixonei e eu sabia que eu queria formar uma família com ele. Só que ainda tinha muita coisa pela frente, né? Você tinha quantos anos? Eu conheci ele com 28 anos, eu acho. E aí tinha os Jogos Olímpicos, muitos torneios, muitos compromissos no exterior. E quando a gente ganhou a classificação para o Rio, falamos, beleza, a gente vai jogar os Jogos Olímpicos, vamos acabar essa temporada no exterior, que acaba, tipo, a temporada esportiva começa em um ano e termina no outro, né? E aí a gente para buscar filho. E foi desse jeito, eu pedi para ele não buscar time para mim, porque ele é meu procurador, além do meu marido. Entendi. Eu pedi, cara, me tira do site, porque eu não vou assumir compromissos, porque se eu assumir um compromisso eu não vou ficar grávida, porque aí eu teria que largar de mão algum time e não faz parte da minha personalidade. Então a gente falou, beleza, vamos começar com a nossa nova vida. A gente mudou para Santos, a gente mora em Santos e começamos a nossa nova vida no Brasil. E 10 meses depois fiquei grávida de gêmeos. Olha só que loucura, pequeno detalhe. Para quem não tinha nenhum, de repente você já arrumou 2 já. Meu, que loucura. E eles estão com 1 ano agora. 1 ano. Como tem sido esse período para você, ter que retornar às quadras, tem um filho pequeno? Eu não tinha certeza de querer voltar para as quadras, porque a rotina é muito pesada e para conseguir cuidar dos bebês e jogar vôlei, precisa de muita logística. Tem que sair da sua cidade de novo, tem que contratar pessoas que você não conhece para cuidar dos seus filhos. Mas eu dei muita sorte em encontrar o Marcos na minha vida, porque ele não só um homem maravilhoso, senão que um pai excelente que cuida deles, e agora ele tem casa com os bebês e uma babá. E assim a gente vai se virando, né? Ele tenta trabalhar e cuidar deles. Sim. Ou cuidar deles e trabalhar, não sei aí como que fica. Como é que essa relação que ele está fazendo, mas está dando certo os dois. E na verdade, graças a ele e a ajuda dele que eu estou aqui, porque senão eu não teria conseguido. Agora, você falou que você se mudou para Santos. Hoje você joga em Valinhos. Como é que fica? São 2 residências? Ou ele está morando aqui também em Valinhos com você? Ele está em Santos? Não. Como é que funciona isso? A gente mora junto aqui em Valinhos. A gente aluga aqui, mas tem a nossa casa lá em Santos. Eu acho que todos os que jogamos voleibol têm uma casa em um lugar e várias ao redor do mundo. E esse é o nosso caso. Só que eu tinha casa em Buenos Aires, não tenho mais. E só tenho a nossa casa aqui no Brasil e essa aqui que é temporária. Você é casada com um ex-jogador de vôlei, que é o seu procurador também.
Tem muita discussão em casa de vôlei? Ele fala sobre o seu rendimento, aí você discute. Como é que é o voleibol na sua casa? Graças a Deus a gente concorda bastante. Ah. E ele é bem objetivo, ele é bem tranquilo. Ele adora, obviamente, se eu precisar de alguma opinião, eu vou perguntar para ele. Às vezes ele fala, posso te falar uma coisa, não vai ficar brava comigo. Ele já vai amaciando, vai aos pouquinhos para dar. Mas eu acho que faz parte do meu crescimento. Ele foi um ótimo jogador de vôlei. Ele foi muito bom, ele foi campeão lá na Argentina 2 vezes. Ele jogou na seleção de base no Brasil, ele era ótimo. Todo mundo conhece ele e ele entende muito de voleibol, então eu acho que a opinião dele é muito importante. Você retornou às quadras, você disse que ficou em dúvida se ia parar ou não. Eu não quero te aposentar, mas você está com 34 anos. Você pensa até quando que dá para jogar? Não. Não é algo que você pensa? Não, eu vou. Até eu sentir que realmente não estou curtindo mais. Hoje esse pensamento está longe de você, hoje você sente prazer de entrar em quadra? Sim. Por enquanto continua. Agora ainda mais, né, que eu parei 2 anos, então tudo voltou meio que será e está voltando de novo. Você está voltando, mas eu ainda não perguntei, porque o papo estava bom, a gente estava conversando sobre a sua vida, mas você está aí com o braço com uma tipóia, tá? O que aconteceu? Eu tomei uma bolada bem forte durante o treino, faz parte. E como estava sentindo muita dor, para não mexer a mão até não ir no médico, a gente preferiu segurar para não estragar o que está estragado, mas não sabemos em que nível. Tá. Mas aparentemente não é uma lesão tão grave assim. Um mês pode ser que você já esteja nas quadras novamente. No máximo em um mês já está nas quadras novamente. Muitas jogadoras de vôlei de quadra, quando elas param de jogar, elas vão para a praia. E você me falou que você está morando em Santos. Será que já é algo que você, não sei se programou, planejou, mas você pensa em migrar do vôlei de quadra para o vôlei de praia? Eu tive proposta até de jogar vôlei praia, mas não sei se eu vou curtir muito. Talvez jogar um paulista, talvez daqui a alguns anos, não sei. Pode experimentar, eu não vou fechar a porta, mas duvido. A outra coisa que eu acho curiosa, né? Por exemplo, você jogou no voleibol no Maranhão, jogou em Santa Catarina. As 2 equipes não existem mais. Essa instabilidade, como é que você lida com isso no dia a dia? Um dia você está no clube, no ano que vem você não sabe se o clube vai existir. Não é que você vai estar jogando, é que pode ser que o clube acabe. Essa instabilidade para você, eu imagino que seja muito ruim. Sim, na verdade, como eu sempre fui mudando de países, de times, né? Eu acho que, como falei em relação ao quadro, falo disso agora, eu não estou pensando o que vai acontecer, porque durante a temporada sempre vai tudo muito tranquilo. Talvez, não sei, aconteça alguma coisa que fez o time acabar após a temporada e o time acaba. Não é que acaba durante a temporada. Então, essa tranquilidade desse ano de trabalho você tem. É engraçado isso, né? Porque é uma tranquilidade que você tem durante um ano. É diferente das outras empresas que falam, nossa, eu quero ficar nesse lugar 5, 10 anos. Com vocês é assim, eu estou garantido esse ano. Que bom, é isso? Tem jogadoras que têm a sorte de ter uma estabilidade maior, né? Por mais anos. Mas como eu sou estrangeira, aqui no Brasil, sempre tipo um ano é muito importante para mim, para me estabelecer como jogadora novamente, porque eu preciso de mais uma porta para o ano que vem. O fato de não ser brasileira é um obstáculo muito grande para mim, porque nem todos os times querem ocupar uma vaga de estrangeira como uma levantadora. Entendi. Preferem um atacante que faça os pontos. Então é um desafio bem grande. Agora, Yael, é hora de mais um quadro no nosso programa, O que Ninguém Sabe. E aí, que história que você reservou pra gente? Alguma coisa que quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que já aconteceu com você? Olha,
Quando eu tinha 17 anos, eu fui jogar meu primeiro torneio com a seleção argentina. Foi um sul-americano lá em Bolívia, eu acho, La Paz. A Dani Lins, a Fabi Sona estavam nesse time, todas as estrelas de hoje estavam nessa época. E era meu primeiro torneio como levantadora. E o levantador tem uma responsabilidade muito grande na quadra. Ele tem que tocar em todas as bolas, tem que tomar a decisão em 1 segundo do que você vai fazer. Com precisão é muito difícil. Eu tinha 2 meios de rede muito altas, que saltavam muito, que davam umas porradas na bola, que para mim era um sonho. Mas eu só conseguia levantar para elas com a bola de graça, porque eu não tinha toda essa habilidade que talvez eu tenha hoje. Então, tipo, era bola de graça e na minha cabeça era jogar com a meio, porque ela ia dar uma pancada na bola. Aí, durante um jogo oficial, essa meio decidiu falar para mim, não vou mais. E eu não soube o que fazer com a bola e eu peguei a bola. Você agarrou a bola? Agarrei a bola e passei por embaixo da rede. E eu senti uma vergonha tão grande, que eu não sabia nem como explicar para as minhas companheiras o que eu tinha feito. Deu um tilt na sua cabeça. Não, eu falei, não vou mais, eu não soube o que fazer. Eu agarrei a bola no ar e passei por embaixo da vai, saca. Com 17 anos. Incrível. Foi, eu acho que uma das experiências mais vergonhosas da minha vida. Sensacional. Imagina o treinador, né? O que você está fazendo? Não, ele não entendia nada. Peguei a bola, literalmente, parei de jogar. Sensacional. Gostei dessa história. Eu gostaria de ter visto essa cena. Pode sacar de novo? Eu não. Tomara que ninguém tenha esse vídeo por aí guardado. Eu vou pesquisar, viu? Foi na Bolívia, né? Foi. Vou digitar lá. Seleção argentina, jogadora passa por baixo a bola. Você vai me extorsionar. E aí, para poder encerrar, uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que vocês, que são levantadoras, vocês têm um QI acima da média, vocês são inteligentes, porque é numa velocidade que vocês têm que pensar na jogada, às vezes tem que se deslocar da rede, tem que vir para o meio da quadra para levantar. Você para pensar quando que você vai fazer a jogada ou ela simplesmente sai? Por exemplo, tem a sacadora, na sua cabeça você fala, vou dar para a ponteira, vou dar para o meio, eu vou jogar de segunda essa bola. Quando que é o seu poder de decisão? Eu acho que nós temos que montar uma estratégia de jogo para cada rodízio. E nem todas as vezes você faz o que você está pensando que tem que fazer. Porque muda muito, não sei, talvez o treinador que acontece, até às vezes tem umas briguinhas aí com o André, farão, sei lá, levanta na ponteira. E você viu que o bloqueio foi tudo para a ponta. E aí, na hora, a cabeça dispara para o outro e você levanta para a saída. Então, eu acho que é muito isso. Hoje em dia é muito da percepção do que você tá vendo do outro lado. Como que estão as suas jogadoras. Qual que são os pontos mais fracos do outro lado. Qual que são os mais fortes do seu lado. Então, eu acho que a tomada de decisão mesmo bem na hora. Ou seja, tudo isso que você falou em 2 segundos. Ela sacou tudo isso que você falou de já ter olhado o outro lado da experiência. Em 2 segundos você já teve que... Em 1 minuto que você falou, em 2 segundos em quadra, você tem que fazer. Exatamente. E aí, infelizmente, olha, o sinal do cinegrafista, ele já está fazendo assim, infelizmente, tempo encerrado. Eu queria agradecer muito, acho que foi encantador sua entrevista. Tenho certeza que quem nos assistiu e não te conhecia está passando a gostar de você, porque você passa um carisma muito grande, tem uma simpatia. Te desejo muita sorte, espero que você fique mais 10 anos jogando, se possível aqui em Valinhos, na nossa região de Campinas. Te desejo toda a sorte do mundo para você, para o seu marido e agora para os seus filhos. Eu queria agradecer vocês pelo seu espaço, pelo seu tempo. Fiquei super feliz com essa matéria aqui. E eu queria aproveitar esse tempo para agradecer aos nossos patrocinadores, a Asa Alumínio, a Vedacity e a Renata, que estão acompanhando a gente no nosso trabalho. E nessa temporada aqui esperamos que seja de muito sucesso. E até uma próxima oportunidade, então. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!